Olá a todos, que tal? Já estamos em dia 11 de janeiro e seguimos com nossa meditação. Hoje dia eu quero apenas aclarar alguns pontos para facilitar sua compreensão bíblica. Estamos agora na parte dele chamado, não, de los apóstolos, e temos que dois desses apóstolos era seguidor primeiro de João Bautista, que mais que nada estava preparando ele caminho para Jesus e começaram a seguir Jesus. Então, Jesus pergunta-nos, o que buscais? E Jesus pergunta, queremos saber de onde tu quedas, não? E começam a seguir a Jesus. Jesus dijo, vem a ver onde quedo. E de aí, a Bíblia menciona que já era a 10ª hora. Então, eu quero hoje dia aclarar para vocês algo interessante. Eu quero fazer uma pequena comparação e explicar como funciona a hora na Bíblia. Para sempre que você ler, você encontre o horário na Bíblia, você não se perda, não? Hora novena, hora 10ª, hora terceira, a primeira hora. Vamos entender então. Primeiro vamos só destacar aí esta coluna principal do centro, ok? La amarilla. Começa com ele 24, que para nós seria meia-noite, depois 1 da manhã, 2, 3 da manhã, 4. Para os judíos, não? E nesta época também romanos, ele dia começava às 6 da manhã. Às 6 da manhã era quando começava ele dia. Então, a primeira hora era 7 da manhã, a segunda hora 8 da manhã, a terceira hora 9 da manhã. Quando chegarmos na parte da crucificação de Jesus, você vai ver isso bem destacado nesta parte, não? Então, temos aí que a 10ª hora, como mencionado, era 4 da tarde. Nós escutamos falar que Jesus, na 9ª hora, ele expirou, não? Ele entregou sua alma, Deus está consumado. Na 9ª hora é 3 da tarde, então a 10ª é 4 da tarde. Ele dia normalmente é de 6 da manhã hasta 6 da tarde e termina ele dia. E esta parte da noite nós dividimos em vigílias. Os hebreus, a princípio, dividiam a vigília ou a noite em 3 etapas, não? Aí temos de 6 da tarde a 10 da noite, de 10 da noite a 12 da manhã e de 12 da manhã a 6 da manhã. Então, primeira vigília, segunda vigília e terceira vigília. Depois começou a usar mais da maneira romana, já que Roma dominava aí, que a primeira vigília que teníamos aí era de 6 da tarde a 8, a segunda vigília era de 9 a 11 da noite, a terceira vigília era de meia-noite a las 2 da manhã e a quarta vigília de 3 a las 5 da manhã. Então, só para que você entenda o horário na Bíblia, como você interpreta, como você compreende melhor o horário da Bíblia. Então, quando você encontrar aí, você já vai saber que momento dele dia que era. Eu queria aclarar isso para vocês. Depois nós vamos ter ele chamado de Pedro. Aí a Bíblia menciona assim, também conhecido como Cefas. Essa coisa de nomes na Bíblia, para que você não confunda, eu vou explicar rápido. No caso de Pedro aí, por exemplo, Cefas era o nome de Pedro em aramaico. Aramaico era a língua que os hebreus eles agarraram allá quando estavam em Babilônia. Eles estiveram aí durante 70 anos e transformaram o hebreu na língua aramaica. Aramaico era a língua usada pelos hebreus. Depois, quando os gregos dominaram tudo, começou-se a falar o grego, não? O grego começou-se a falar. Então, neste momento que de Jesus está aí, o ministério de Jesus, o grego era mais usado. Então, Pedro era o nome grego de Pedro. E Cefas, o nome aramaico. Por isso, vamos usar normalmente os nomes em grego. Normalmente vamos usar os nomes em grego. Outra palavra é Messias, não? Que já explicamos. Messias é a palavra em hebraico. E em grego seria Cristo. Por isso normalmente usamos Jesucristo, ou Jesus Cristo, ou então ser Cristo, significa Messias. Só porque ele grego dominava neste momento, então vamos usar as palavras mais em grego. As palavras na Bíblia estão mais em grego. Pela vez você vai encontrar Messias, vai encontrar outros nomes, pero normalmente se usa mais em grego. E para aclarar também uma dúvida de muitos que pergunta, pastor, Deus cambiou o nome de Saulo para Pablo? Não, Deus não cambiou o nome de Saulo para Pablo. Saulo é o nome de Pablo em hebraico. E Pablo é seu nome em grego.
Como que Pablo dedicou mais seu ministério a los gentiles, podemos dizer assim, aqueles que usavam a linguagem grega, os romanos e tudo, seu nome em grego era mais usado, Pablo, depois de que começou seu ministério. Pero antes, como ele era mais dedicado à parte religiosa, ele era um fariseu, se usava mais seu nome em hebraico. Então, não foi cambiado seu nome. É apenas seu nome em 12 idiomas diferentes. Cristo e Messias é a mesma coisa, em 12 idiomas diferentes. Cefas e Pedro é o mesmo nome, apenas em 12 idiomas diferentes, está bem? Era só para querer aclarar este ponto. Há um momento também que menciona aí Moisés e os profetas, não? Encontramos aquele que Moisés e os profetas falavam de ellos. Quando você encontrar Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas, esta pronúncia, Moisés e os profetas, ou lei e os profetas, eles estão falando da Bíblia. Você pode substituir esta palavra por Bíblia, porque a Bíblia, nesta época, se chamava Moisés e os profetas, ou se chamava leis e profetas, ok? Só para que você entenda, sempre que você encontrar esse término leis e profetas, ou encontrar o término Moisés e os profetas, está falando da Bíblia, que é igualita a nossa Bíblia, nosso Antigo Testamento, é o mesmo que nós temos hoje, que é o Antigo Testamento, é o mesmo que eles tinham nesta época, pero com este nome, leis e profetas, ou Moisés e profetas. Nazaré, nesta época, era muito despreciada, por isso perguntaram a Natanael, a dito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade bem pequena, bem despreciada, por isso que se menciona desta maneira, ok? Depois nós outros vamos ter aí uma etapa muito interessante, que é onde Jesus ele transforma o água em vinho. E ele chama Maria não de madre, ele chama de mulher. A hora que Jesus começou seu ministério, ele já não se refere a Maria como madre, agora como mulher. Isso está demonstrando claramente que Maria não é sua madre. Maria não é a madre de Deus. Se Deus tivesse uma madre, ele não seria autoexistente. Então, Maria foi apenas uma mulher usada, uma serva usada para cumprir um propósito. Mas não podemos considerar ela como madre de Deus. Não. Ela cuidou da parte humana de Deus quando era um ninho, um adolescente, mas não madre de Deus. Está bem? E tanto que Jesus não se refere a ela não como madre, sino como mulher neste momento. Está bem? Só para aclarar isso aos vocês. E quando ele responde a Maria de aquela maneira, que parece até uma maneira muito, um pouco bruta, né? Ele habla assim, mulher, que nos vá a ti e a mim nisto? Ele está demonstrando claramente que ele não estava sujeito a Maria. Ele agora já estava sujeito apenas ao Padre, e não mais a nenhum homem, a nenhum humano. Então, temos que ter essa consciência para não darmos a Maria algo que ela não tem. Ela foi uma pessoa muito usada por Deus, pero não quer dizer que ela deve ter algum reconhecimento a mais de lo que serva. Foi uma serva no mais, está bem? Só para aclarar para vocês. Depois temos a purificação do templo. Todos vão para Cafarnaum. A purificação do templo representa claramente o selo que Deus tem por ele templo. Incluso, o Bispo Macedo ele se refere a este momento como a venda de los animais, aquela buia, o comércio ali. Você já foi em Girão de la União? Mais ou menos ali, Praça São Martín? Já viu a buia que é? Então, como aquele templo que era um lugar de buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, como que as pessoas iam encontrar a Deus em meio a tanta desordem, a buia, aquele alboroto todo? Então, Jesus se indigna e purifica o templo neste sentido. E mais adelante esse templo é destruído. Por esta purificação é muito similar ao que tem que acontecer com nós outros. Quando nossos sentimentos são alimentados, eles são iguais a este templo, lleno de buia, de desordem. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar em silêncio, um lugar dedicado para a meditação. E seu interior, seus sentimentos têm que calhar para você ouvir a voz de Deus. Incluso falamos de isso neste último encontro, e é apenas algo que eu queria destacar com vocês. Está bem? E terminamos a meditação de hoje, Jesus falando com Nicodemo, que é algo fantástico e refleja claramente algo muito interessante. Nós de nada serve o conhecimento se Deus não se revela a nós. E temos que nascer de novo, tal como foi ensinado
a Nicodemos. Está bem? E um ponto interessante que queria destacar, quando Jesus chama a Natanael para servir-lhe, e habla, Natanael, não, se refere a seu nome, Natanael diz, pero como me conheces? E ele ha dito, eu te vi allá em la higuera. La higuera, nesta época, era considerado, mais atrás também, desde os primórdios, era considerado uma árvore para a meditação. Allí se leía e se orava a Deus barra a higuera. Pero era algo entre você e Deus, era algo isolado. E nesta época de Jesus, essas práticas religiosas de ler a Bíblia e de orar já era algo hecho no templo e nos pátios. Era algo que se hacía para mostrar, algo muito religioso e que era para mostrar aos demais. Quando Jesus habla que já havia visto Felipe barra la higuera, Jesus estava dizendo em outras palavras, eu já havia visto sua sinceridade, sua relação com Deus, sua intimidade com Deus, que você hacía com sinceridade, sem preocupar, mostrar-se para os demais. Então, temos que entender isso também. O que você haga para Deus, não preocupa que os demais vejam ou não vejam. Ao revés, quanto mais nadie te vê o que você hace, sua dedicação em orar, em ler a Bíblia, em fazer a obra, melhor é. É melhor que nadie te vê. Preocupe-se apenas em fazer o que Deus espera que você lo haga. Está bem? E aí concluímos nesta parte, não? Vai falar da Páscoa, Juan habla da Páscoa. Nós temos 3 Páscoas no ministério de Jesus. Os outros evangelhos não vão falar das 3, pero Juan habla de las 3, e a última Páscoa foi o sacrifício. Vamos usar a Páscoa como uma medida de tempo, não? Para entendermos que momento estamos. Inclusive, depois eu gravar um vídeo à parte só para explicar essa cronologia de tempo, para que você entenda melhor o que está acontecendo nas coisas. Está bem? E depois terminamos com João Bautista testificando e sendo preso. Mete a João na cárcere. E teremos 2 coisas aí muito importantes. João Bautista ele é preso por falar a verdade. Você tem que entender que falar a verdade há um preço. E este preço há que ser pagado. Não há nada que vale a pena para não dizer a verdade. Então, se você tem que dizer a verdade, diga, aunque seja um preço alto. Não podemos omitir. João foi preso por dizer a verdade, por ser sincero, e é assim que nós temos que fazer também. Sempre a verdade, independente de qualquer situação. E outro ponto interessante é que, aunque João foi preso e esta notícia chegou a Jesus, Jesus escutou esta notícia e seguiu o evangelho. Gente, o evangelho não pode parar. O evangelho nunca pode parar. A obra nunca pode parar. Não podemos parar por causa de uma persecução. Temos que seguir avançando. Foi o que Jesus ha hecho. Juan, aparentemente, humanamente era primo de Jesus e foi quem bautizou a Jesus. E Jesus escutou que ele foi preso. Jesus não se pôs a chorar desesperado, a hacer rebeliões. Não. Jesus foi allá e seguiu predicando o evangelho. É o que temos que fazer. Nada nos pode parar. Está bem? Dejo esta meditação com vocês hoje. Dejo estas explicações para lhe ajudar a entender melhor sobre a Bíblia. Que Deus bendiga vocês e hasta o próximo encontro.